exemplo, vender o produto de uma determinada empresa, porque ele não acredita naquele produto. Então, de um lado tem o indivíduo, do outro lado tem o grupo que ele representa, e aí surge o conflito. E o conflito entre grupos, que nós demos também 2 ou 3 exemplos lá na nossa aula passada, e teve o para pensar e responder, em que nós falamos a importância do conflito latente interno, aquele que está sempre com a gente. O que eu vim fazer no mundo? Qual o meu papel nessa vida? Aquela reflexão que, num primeiro momento, coloca a gente em crise, mas depois manda a gente para frente. É o impulso que a gente tem para avançar. Eu contei um pouco para vocês do meu conflito, quando eu passei por ele, e vocês contaram um pouquinho para mim o conflito de vocês, respondendo à atividade para pensar e responder, que vocês me enviaram no e-mail. Confesso que fiquei bastante feliz com os que responderam, tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre vocês, e eu espero poder contribuir nesta jornada que vocês estão trilhando. Bom, moçada, relembrado a aula passada, foi isso que a gente viu, certo? Vamos avançar. Conteúdo da aula de hoje, nós vamos falar sobre comportamentos e atitudes em uma negociação. Comportamentos e atitudes que nós devemos ter em uma negociação. Hoje é uma aula que a gente pode denominar uma aula prática. Por que prática? Porque a gente não vai ficar falando de conceito. A gente não vai ficar falando aqui de teoria, que é o nosso padrão. Geralmente a gente começa as nossas aulas sempre trazendo os conceitos, as teorias, as definições. Como é um curso técnico, chegou o momento em que a gente vira a chave e começa a falar da prática. Ou seja, você já tem uma bagagem suficiente para começar. Qual é o nosso conteúdo programático? Vocês viram que eu até mudei um pouco o layout, né? Deu essa virada de chave, então eu dei uma inovada aqui no nosso layout. De um lado estou eu aqui com o meu computador, do outro lado está vocês com o computador e com o caderno, fazendo anotações, tirando as dúvidas. O que nós vamos falar hoje? De 3 assuntos extremamente importantes. Primeiro, nós vamos falar do gerenciamento de impasses, identificar o que é um impasse, como gerenciar um impasse. Nós vamos falar do que é uma concessão e o gerenciamento de uma concessão. O professor Francisco, seja muito bem-vindo, professor. E vamos para condutas a serem evitadas, ou seja, padrão de comportamento negativo. O que não fazer em uma negociação? A gente fecha a nossa aulinha com a autoavaliação e com a reflexão do para pensar e responder. Como eu judiei de vocês na aula passada e a gente avançou bastante, hoje eu prometo que nós vamos melhor. Afinal, como é que a Ana fala? Preciso jantar. Tem que jantar. Hoje vai dar tempo. O que é um impasse? Tem polêmica aqui na minha casa, não faz esperar não. O tal do impasse. O impasse é uma condição ou uma situação que não apresenta uma solução favorável, que é difícil de ser resolvida. Isso é um impasse. Ou seja, existem situações que são fáceis de serem resolvidas, existem situações que são favoráveis para nós. Por exemplo, o cliente liga para a Ruth. Ruth, eu quero fechar o negócio. Onde eu assino? Não tem um impasse. Tem uma situação favorável. O cliente liga. Deixa eu ver para quem aqui que o cliente vai ligar agora. Liga para o Marcos. Marcos, eu quero fechar. Antes, só preciso saber se você parcela. É negociar ali uma questão de pagamento. Não temos um impasse. Falou com a Cláudia. Cláudia, o que eu preciso entregar de documento para confeccionar o contrato? Olha que situação boa. O impasse não é assim.
O impasse é quando a situação é desfavorável, quando a situação é difícil de ser resolvida. Aí é um problema. Às vezes o impasse não é algo natural, às vezes o impasse foi criado. Criar um impasse significa construir uma dificuldade ou impedimento no desenvolvimento de determinada atividade ou processo. Significa isso. Significa dizer que, em determinado momento, é possível que o negociador do outro lado gere uma situação de dificuldade para você. Por exemplo, você tem um produto que precisa ser negociado à vista e ele diz para você assim, só compro se for parcelado. Ele colocou um impasse, porque tem algo que é difícil de você resolver, uma situação que não está sob o seu controle, que não apresenta a você uma situação favorável. Vocês podem ver aí a minha ilustração, os dedinhos estão brigando. Bom, como que eu faço então, professor, o gerenciamento do impasse? O impasse apareceu, beleza. Mas como que eu resolvo? Como que eu lido com ele? Uma boa prática no âmbito dos negócios é você guardar algumas cartas na manga. E essas cartas que você reserva, essas características que você tem ali de estratégias que você pode usar, o ideal, a gente sempre recomenda isso, é que elas sejam guardadas para o final. Você não começa uma negociação apresentando as vantagens que você tem. Muito pelo contrário, as vantagens você guarda para você. São cartas que a gente guarda na manga. Essas cartas devem ser lançadas à mesa quando houver impasses ao fechamento do negócio. Então, por exemplo, imagine que você tem uma carta na manga de um preço com desconto, um desconto de 15%. Você não vai falar nada para o cliente, que é o produto ainda. Ele chega para você, foi gerada uma situação de... Neste momento, você não abriu a sua carta que você tem na manga. Aí você diz, poxa, não tem nenhuma forma de você resolver pagar esse valor à vista, e ele vai dizer para você assim, não, é muito caro. Opa! Neste impasse, ele gerou para você uma brecha para você apresentar a sua carta e pôr na mesa. E aí você diz assim para ele, se eu te der um desconto, você paga à vista? Percebe um desconto de 15%, mas eu não disse para ele que eu tenho um desconto de 15%, porque eu tenho que fazer o gerenciamento desse impasse, ou seja, eu não vou dizer para ele tudo. Eu guardo, eu digo assim, se eu te der um desconto, você consegue pagar à vista? Ele vai flexibilizar, ele vai dizer assim, depende de quanto. Aí eu digo assim, se for 7%, professor, você disse que tem 15, sim, eu tenho 15. 10 é o ideal. Aí eu falo 7, ele fala assim, 7 é pouco. Mas se você fizer 10, eu pago. Acabou, você não precisou consumir toda a sua estratégia, toda aquela carta que você tinha na manga, você não precisou gastar e você gerenciou ali aquele impasse. Agora, é possível que você fale 7, ele fala 7 não resolve. Aí você fala 10, ele fala 10 não resolve. Você fala 12,5, ele fala 12,5 não resolve. Aí é o momento que você dá a cartada final. Você fala para ele assim, se eu te der 15, você fecha, é meu preço final. Ele vai se sentir encurralado. Se ele realmente precisar daquele produto, se ele realmente tiver condições de fechar, com certeza, nesse momento ele fecha. Agora, imagine que você comece a discussão, você apresente um produto para ele, dizendo assim, olha, eu tenho 15% de desconto. Aí ele olha para você e fala, eu não pago à vista. Eu só pago parcelado. Você diz, mas eu tenho que receber à vista. Que carta você tem na manga para argumentar com ele? Nenhuma, porque você consumiu todas as suas cartas antes da rodada de gerenciar os impasses. Então, as vantagens que nós temos devem ser administradas para que elas apareçam no momento correto. Qual é o momento correto? Durante a apresentação dos impasses, porque os impasses são dificuldades que são criadas pela outra parte para impedir que a gente feche um bom negócio. Isso é natural, o impasse. Toda negociação, gravem isso, toda negociação tem impasse.
alguma coisa vai acontecer. Seja o preço, seja o prazo, seja a forma de fazer, mas sempre você vai ter que gerenciar algum tipo de impacto. Para o gerenciamento desses impactos, existem algumas condutas, algumas regras que são determinantes. Então, eu separei para vocês aqui e gostaria de compartilhar nesse momento com vocês 4 regrinhas que eu tenho usado no meu dia a dia. Falo para vocês, já contei algumas experiências minhas para vocês. Além de dar aula aqui para vocês, eu também trabalho com negociações. Então, é uma matéria da qual eu tenho conhecimento prático, está no meu dia a dia. Essas regrinhas eu uso e elas têm surtido efeito, elas têm dado certo. Por isso eu digo para vocês, usem também. São essenciais para o nosso desenrolar da negociação. Primeira regrinha, adiar a negociação do item divergente, deixando-o para o final. Às vezes, a outra parte vai criar um impacto sobre um determinado ponto. E você não tem ali uma carta na manga para aquele ponto. Então, uma boa estratégia é pegar aquele impasse e deixar para o final. Por exemplo, neste caso que eu falei para vocês, do preço, você poderia não falar para o seu cliente sobre o preço. Você fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o preço para a gente discutir depois? Uma dúvida, como você quer que eu te entregue? Você tem pressa? Você quer que eu entregue na sua casa ou no seu escritório? Ah, no meu prédio. Tem algum horário específico que precisa entregar? Será que a portaria vai aceitar subir com esse material, por exemplo? Então você ali tira o foco do impasse e vai trabalhar outras coisas que são essenciais na negociação. Forma. Ah, quanto você vai pagar? Mas você vai pagar isso no cartão, no boleto, no carnê, uma transferência? Você tirou o foco do ponto do conflito, deixou esse ponto para depois, porque às vezes o conflito não existe. Às vezes o conflito é só uma birra do outro lado. Por exemplo, às vezes ele vai pagar à vista, mas ele fala que vai pagar parcelado porque ele quer comandar a negociação. Então tudo bem, deixa ele achar. A gente vê isso depois. Vamos tratar o dinheiro, tratar das outras coisas, e a gente vai tratando de outras coisas. Quando essas outras coisas estiverem consolidadas, é possível, já convencido ele, no curso da negociação, ele nem implica mais com aquilo. Ah, não, eu pago à vista mesmo, tá tudo certo. Não tem problema. Tá tudo certo. Segunda regrinha. Não havendo outros itens a serem negociados, enfatizar os pontos de convergência, lembrando o tempo todo que eles foram atendidos ou concedidos. O que significa isso? Vamos lá. Imagina que um processo de negociação eu tenha tratado sobre 10 itens com o meu negociador do outro lado. 10 itens. E ele criou problema em 2. Mas eu tive 10. Então, às vezes, eu não tenho solução para esses 2 problemas que ele me arrumou. Ou seja, um impasse não tem solução. Eu não tenho carta na manga para apresentar para essa negociação. Encerraram todas as minhas fichas. No poker, a gente dei all-in, acabou tudo. Não tem mais nada para apostar. Então, aqui a gente tenta recordar a memória do negociador. A gente vai dizer para ele assim, olha, você está dizendo que a negociação é inflexível, mas lembre-se que são 10 coisas. E das 10 eu atendi 8. Você está ganhando, você ganhou a maior parte das coisas que você me pediu. Todos os impactos que eu tenho do seu lado,
técnica funciona. Quando você tem uma memória, a memória daquilo que foi feito. Porque no processo de negociação não é isso. Faz, e a outra parte existe. Aí a gente pega exigências que a gente não tem como atender e fala, meu amigo, passado. Essa técnica também tende a funcionar para gerenciar um passe. Porque ele percebe que ele não quer ganhar, ele quer ter vantagem. Até porque na negociação não tem quem ganha. O que tem na negociação é o acordo. Terceira regrinha, mudar a estratégia de negociação para o ganha-ganha. Tem hora que ele vai ficar me pedindo coisas em que eu vou perder. Aí eu vou chegar para ele e falar assim, isso não é justo, porque aí você está ganhando, eu estou perdendo. Se você abrir mão disso, aí eu não vou perder, eu vou ganhar, e você também vai ganhar. Olha que bacana, a gente chegou no ganha-ganha. Mesmo que ele deixe de ganhar mais, mas se ele se conscientizar de que a negociação tem que ser benéfica para os dois lados, se você demonstrar isso para ele, é possível que ele fale, não, tudo bem, então eu vou deixar de ganhar aqui, porque eu já estou ganhando numa outra parte, você ganha nessa e a gente fica nesse ganha-ganha. Por fim, uma outra regrinha também que é adotada nas negociações quando estamos diante de impasses que precisam ser gerenciados, é trocar o negociador. Que em dado momento pode ser o parceiro de negociação e em outro, alguém do staff superior. Aqui, moçada, deixa eu contar uma coisa para vocês que é um segredo nosso. Quando a gente fala de trocar o negociador, não significa que o negociador seja ruim. Poxa, professor, você está dando aula para a gente vai sair da sua aula como negociador. Nós seremos todos nós técnicos negociadores. Aí você está dizendo que quando tiver numa situação de impasse tem que trocar o negociador, ou seja, significa que a gente não é bom? Não é isso. Vou contar um segredo para vocês. Algumas pessoas são motivadas pelo ego. Algumas pessoas precisam ter o ego massageado. Isso acontece muito. Então, quando a gente fala de trocar o negociador, na verdade, a gente não está substituindo a gente porque a gente não é bom, não é capaz de fechar a negociação. A gente está usando um artigo do comprador. Por exemplo, eu esgotei as minhas fichas. Aí eu olho para ele e falo assim, cara, eu quero tanto fechar negócio com você, eu quero tanto fechar negócio com você, que eu vou chamar meu gerente aqui. Ou o que o cara vai falar? Nossa, vou falar com o gerente. Olha como eu sou importante. Você chega para o cara e fala assim, ó, eu vou chamar meu diretor aqui para ele falar com você. Nossa, vai vir o diretor falar comigo. Então, às vezes, a gente usa esse staff superior, que é trazer uma pessoa de cargo acima do nosso, para massagear o ego do cliente. E o cliente se sentir mais importante, ele se sentir privilegiado, porque ele está falando com alguém que tem uma posição superior à nossa. Vocês já passaram por alguma situação parecida com essa? Em que vocês estiveram, por exemplo, numa loja, o vendedor falou, peraí que eu vou chamar meu gerente para falar com vocês. Vocês ficaram orgulhosos. Nossa, eu vou falar com o gerente. Ou que você está vendendo alguma coisa para alguém e teve de chamar o seu superior para ajudar no processo de negociação. Isso não é vergonha. Sabe o que é isso? Estratégia. Estratégia. O nosso intuito como negociadores não deve ser o ego inflado, deve ser o negócio fechado. Qual é o objetivo do negociador? Fechar o negócio.
Ah, mas para fechar o negócio eu precisei chamar o gerente. Não tem problema. Fechou o negócio? Fechei o negócio. Bota na conta. Esse é o foco. Qual é o foco do vendedor? É vender. Bicho, não importa se para vender você teve que chamar fulano, beltrano. O importante é o negócio fechado. Então, não encarem essa técnica como uma fraqueza. Encarem como uma estratégia de fechamento. Que a gente aprendeu na aula passada, meta de saving, lembra? Precisamos fechar. E para fechar, a gente usa as nossas estratégias. Vamos avançar? Concessões. O que são concessões? Para o vendedor, as concessões representam desconto, redução de prazo, elastecimento. O elastecimento é uma flexibilização, tanto na forma de pagamento, como, por exemplo, no modo de fazer. E para o comprador, o que é uma concessão para o comprador? Até porque a gente pode ocupar os dois lados, né? A gente pode ser comprador ou a gente pode ser vendedor. O comprador, para ele, as concessões representam aceitação de desconto, aquém do desejado, desculpa. O aquém não está errado não, viu? Aquém é menos. Eu queria um desconto de 10%, só consegui de 7%. Eu estou aquém do desejado. Ah, eu queria um desconto de 10%, consegui um desconto de 15%. Eu estou além do desejado. Consentimento de prazos excedentes. Ah, eu preciso disso para 10 dias, mas o cara só consegue me entregar em 15, tenho que aceitar, isso é uma concessão. Redução na quantidade de parcela. Então, aqui estão os exemplos de concessões, tanto de um lado, tanto do outro. Por que eu trouxe esses exemplos? Para mostrar para vocês que concessão é algo que está presente na negociação para as duas partes. Não é só o vendedor que tem concessão. O comprador também tem concessão a fazer. E olha o que é interessante. É uma relação inversamente proporcional. É uma relação inversamente proporcional. Mais uma vez, é uma relação inversamente proporcional. Por que você está repetindo tanto? Porque isso é importante. Aquilo que é concessão para um lado representa benefício para o outro. A concessão do comprador é o benefício do vendedor. E a concessão do vendedor é o benefício do comprador. Ou seja, se os dois lados não tiverem concessões, o acordo não vai ser equilibrado. Todo mundo tem que ter concessão. Concessão é um pacote que você bota na mochila antes de sair de casa, guarda bem guardado e leva para a mesa de negociação. Nós falamos durante 3 aulas da técnica baseada no princípio da estratégia do ganha-ganha. Esse tal desse ganha-ganha já apareceu para a gente em 3 aulas diferentes. Vocês já estão adaptados com essa nomenclatura. O ganha-ganha. O que é o ganha-ganha? É isso. Para o outro ganhar, eu tenho que ter uma concessão. Para eu ganhar, o outro tem que ter uma concessão. Concessões no ganha-ganha são recíprocas. Aí eu trouxe para vocês algumas figuras. Vocês conseguem ver as figuras? O que é a primeira figura lá, que tem as pedras? A primeira figura representa... Deixa eu pegar aqui a canetinha para conversar com vocês. Essa aqui é a primeira figura. Ela representa o equilíbrio. Aqui é o modelo ideal. Numa boa negociação, tem concessões de um lado e tem concessões do outro. Então, se tem concessão de um lado e tem concessão do outro, significa que eu tenho benefício de um lado e benefício do outro. Ou seja,
A concessão de um é o benefício do outro e a concessão do outro é o benefício de um. Essa é a relação de equilíbrio perfeito. E eu tenho aqui só uma pessoa aqui na figura 2, só uma pessoa, que eu vou chamar de vendedor, fazendo concessões. E do outro lado eu tenho o comprador que não faz nenhuma concessão. O comprador, na verdade, ele tem uma manivela. Essa manivela, ele fica só arrancando concessão do vendedor. Arrancando, arrancando, arrancando. O que vai acontecer com essa corda no final do dia? A corda do vendedor vai ficar vazia e a corda do comprador vai ficar cheia. Não teremos o equilíbrio. Nesta segunda situação, o comprador não teve concessões. E ele arrancou todas as concessões do vendedor. É aquela negociação injusta. Aquela negociação que a gente sai moído. O cara levou até nossa alma. Só que, às vezes, olhem para a terceira figura. Ela também é lida. E não foi a outra parte que solicitou. Na figura número 2, o comprador arrancou do vendedor todas as concessões. Na figura número 3, o vendedor deu todas as concessões sozinho. Ninguém pediu. E ele saiu dando todas as concessões, queimou todas as fichas. O que ele fez? Você vê que tem aqui uma árvorezinha pequena com a corda no pescoço. Ele mesmo está alimentando a morte da negociação. Vai chegar um dado momento que ele deu tanta coisa, que ele vai criar um monstro. Essa árvore vai crescer, vão pedir alguma concessão que ele não consegue entregar, vai ser fechado. É o famoso vendedor que põe tudo na mesa. Se você coloca tudo na mesa, você fica sem ficha. Você alimenta do outro lado um monstro. Vamos ver o que o Lucas falou. Muitas das vezes trabalhamos com o ganha-ganha, no sentido de abrir com concessões, aí o cliente perdendo na porcentagem, mas ganhando. É isso aí, você deu um exemplo claro. Às vezes eu diminuo aqui para ganhar lá. O que é o diminuir aqui? Diminuir aqui é a concessão. Quem ganha na minha concessão? O outro lado, porque a minha concessão para o outro representa um benefício. Só que eu vou ganhar lá. E quando eu ganho lá, alguém naturalmente tem que ter alguma concessão para mim. Porque o meu benefício é a concessão do outro. Ficou claro o conceito de concessões para vocês? Dúvidas até aqui? Tranquilo. Vamos avançar. Mas como gerenciar as concessões em um processo negocial? É a figura que eu coloquei atrás. A figura do jogo de xadrez. Alguém sabe o que o jogo de xadrez representa? Vamos ver. O que vocês acham que representa o jogo de xadrez? Parabéns, Marco. Estratégia. Como? Vocês já viram Tropa de Elite? Estratégia. Do grego. Do espanhol. Do francês. Não é assim que ele faz? Ele fala italiano, estratégia. Aí eu fico ouvindo, estratégia. Ele falando todas as traduções de estratégia. É isso aí. O que tem na estratégia? Olha a próxima figura. Uma caixa. Vamos falar. Uma caixa cheia de coisas. O que nós temos nessa caixa? O vendedor deve abastecer-se de um estoque inicial de concessões. Ou seja, guardar tudo aquilo que pode conceder ao longo
Tá o outro, desculpa, em sua manga, para oportunamente lançar a mesa de negociação na mochila e vai para a mesa negociar. É uma caixinha lotada de concessão. O vendedor tem que chegar para o chefe na empresa e falar assim: chefe, senta aí, até onde eu posso chegar? Ah, o produto custa 50. Tudo bem, custa 50 mil. Mas até onde eu posso chegar? Aí ele vai te falar: olha, no limite, você pode vender por 40 em 2 dias. Opa! Bota tudo na caixa. Na mesa, eu não posso chegar na mesa, pegar a caixa e virar tudo na mesa. Colocar todos os benefícios que eu tenho. Eu vou perder a negociação. Então, o vendedor ele tem que ter um estoque de negociação. E ele vai consumindo esse estoque de pouquinho. Olha lá, as concessões não devem ser oferecidas sem antes se ter certeza sobre o que exatamente a outra parte deseja para ceder em seu processo negocial. Explique isso daí. É mais ou menos assim. Eu tenho uma concessão, precisa do produto para daqui 15 dias. Aí eu pergunto para vocês, o fato de eu entregar em 2 dias é uma vantagem para a outra parte? Vocês acham? O Lucas colocou que não, o Max colocou que com certeza. E aí? Será que é ou que não é? Ingrid, Cláudia, Ana, cadê o restante? Guilherme, Laís. O que vocês acham, pessoal? Eu posso entregar em 2 dias. E não. A outra parte só precisa do produto para daqui 15 dias. Aí, Lucas, às vezes custo. Às vezes isso representa um desdobramento, um estresse ali. A sessão que vai. A parte não vai enxergar valor nisso. Então, nesse caso, essa concessão, para essa negociação, é irrelevante. Eu deixo ela na manga, não vou usar. Por isso que eu não posso entrar na negociação e pôr todas as concessões na mesa. Porque alguma concessão pode me prejudicar e não representar um benefício para o outro lado. Aí ela não serviu de nada. Na verdade, ela só serviu para me prejudicar. O segredo de uma boa negociação é deixar as concessões para serem postas o mais tarde possível na mesa. Se é que elas realmente serão colocadas na mesa. Aqui é o seguinte: ganha quem falar por último. Na concessão, quanto mais tarde eu colocar a concessão, melhor é para mim. Por exemplo, eu entro na reunião e o cliente fala para mim: nós vamos negociar, mas cara, eu preciso desse produto em 5 dias. Se você não me entregar esse produto em 5 dias, vai dar tudo errado. Eu não vou falar para ele que eu vou entregar em 2 dias. Eu vou falar: olha, eu entendo, vamos ver o que é possível fazer, vamos estudar essa possibilidade. E não falo nada. Vamos negociando. Em algum momento, o que ele vai criar?
que a gente aprendeu que a outra parte sempre cria. Ele vai criar um impasse. Quando ele criar o impasse, nesse momento que ele colocar uma dificuldade, aí é o momento ideal para eu colocar minha concessão. Eu pego o impasse dele e negocio. Eu falo, vamos fazer o seguinte, você tira essa dificuldade e eu te entrego em 5 dias. Fechado? Ah, fechado. Ah, então tá bom. Sumiu o impasse, entreguei a concessão. Agora, se ele me fala, preciso em 5 dias, eu falo, eu te entrego em 5, acabou. Ele vai criar um impasse, eu não vou ter nada na manga. Concessão, moçada, não serve para ser colocado na mesa cedo. Concessão é sobremesa. Primeiro vocês têm que comer o jantar, depois vem a concessão. E tal numa negociação? Qual a estratégia aí? Apareceu de novo. O estoque de concessões não necessariamente terá que ser esgotado ao longo do processo de negociação. Ao contrário, haverá mérito para o vendedor se conseguir fechar o negócio sem ter que utilizar sequer uma dessas concessões. Imagina, eu tenho que vender o produto a 50, mas meu chefe deixa eu vender a 45. Eu tenho que entregar em 15, eu tenho que vender à vista, mas ele deixa eu vender parcelado. Imagina só, se eu consigo vender a 50, à vista, pegar em 2, com entrega em 15 dias. Não usei nenhuma concessão. Mérito para mim. Mérito para o vendedor. A concessão não foi feita para ser usada. A concessão foi feita para gerenciar impasse. O Marcos colocou, é a cereja do bolo. É isso aí, é no final. Você coloca a concessão para amarrar o negócio. Mas o negócio ele foi construído sem a concessão. A concessão muitas vezes é o que diferencia você do seu concorrente. Mas o negócio foi feito sem a concessão. É uma boa estratégia negocial. Antes disso, vamos ver o que perguntou. Eu oferecer o produto a 55 para vender por 50 é concessão? Não, na verdade você usou uma estratégia ali de jogar um pouco para cima para puxar para baixo. O problema dessa estratégia, Marcos, é que se o produto está sendo vendido a 50, se você oferecer a 55, provavelmente o outro lado já vai saber que está superfaturado. Porque o comprador, na equipe de compra dele, não se esqueça que ele tem um técnico. Então ele sabe quanto custa. Quer ver? Vou dar um exemplo do nosso dia a dia, que é prático de saber. Eu vou comprar um carro. E o carro custa 50 mil. Aí o vendedor chega para mim e fala assim, olha, ele quer me vender por 50. Ele fala, ó, esse carro aqui custa 55. Ele chegar no 50. Não tem um troço chamado tabela FIP, que eu entro lá e verifico o preço do carro? Todo mundo vende a 50. Se você baixar de 55 para 50, qual a vantagem que você me deu? Nenhuma, você está igual a todo mundo. Então, essa estratégia, gente, é a estratégia do malandrinho. Não funciona muito. Você pegar um cara esperto do outro lado, acabou. É capaz de ele até ver com maus olhos isso. Falar, pô, você está tentando me enrolar, cara. Para cima de mim? Para cima de Moá? Não, não cola. A boa concessão é aquela concessão legítima. Transparência na negociação e no momento de amarrar, põe a concessão na mesa. Só no momento de amarrar, se for preciso. Vamos para o segundo ponto aqui. É uma boa prática negocial manter no estoque algumas concessões que nada interferem no resultado da negociação. Como assim? Olha o exemplo. Vamos pensar em algo para, em uma próxima vez, poder atender ao que você quer.
é aquela concessão do futuro. Imagine que o produto que eu venda seja um produto de venda recorrente. Aí eu chego para o cliente e falo assim, olha, eu não consigo mexer no preço. Mas é aquela, se você comprar comigo da próxima vez, o próximo preço eu faço melhor para você, pago uma exceção para você. Essa é uma concessão futura. Essa concessão amarra o próximo negócio, mas não interfere no negócio atual. Acontece muito. Já que a gente deu o exemplo do carro, imagine que quem está comprando o carro não seja uma pessoa física, que geralmente compra um carro só. Mas imagine que seja uma locadora que aluga carro para os outros. Essa locadora vai comprar um carro, só que a intenção dela é comprar um monte de carro. Aí ela chega e fala assim, vou comprar um monte de carro com você. O vendedor fala, o primeiro eu vou te vender no preço normal. Mas se você voltar para comprar comigo, o próximo eu te dou 15% de desconto. Ele pegou a concessão do negócio que ele tinha e jogou para o negócio da frente. Ele se amarrou na concessão, mas ele fechou o negócio sem usar nenhuma concessão. Isso também é uma questão de estratégia. É o que a Ingrid falou. Faz o cliente voltar. Estratégia, gente. Tem que pensar. Não é sair vendendo, vender e voltar feliz porque vendeu. Tem que vender com estratégia. Quando você tem uma boa estratégia, a venda é uma consequência. Você já sabe que vai vender. Porque você tem uma boa estratégia. Por isso que eu dei o exemplo. Às vezes, a negociação, ela não tem nenhuma concessão. A carta do baralho está virada. Mas na próxima, eu já tenho que dar a concessão. Esse é esse caso aqui, Condutas a serem evitadas. Atenção. Olha a cara de pânico do vendedor. Nós vamos bater um papinho agora sobre o que não fazer. Comportamento negativo. Até agora, a gente falou o que a gente tem que fazer. Agora a gente vai fechar essa janela e abrir uma outra janela. O que não fazer. Então, o que a gente não pode fazer numa negociação? Queimar a etapa de planejamento. Não pode. Sair vendendo, não pode. Tem que planejar. Estratégia, etapa. Professor, onde está essa etapa? Nós vimos as etapas do processo de negociação, na nossa outra aula. Lá tinha uma etapa de planejamento. A gente falou sobre o planejamento. Não pode queimar essa etapa. Fechar o negócio por impulso, sem avaliar corretamente os impactos nos custos e na logística da empresa. O cliente fala, olha, eu só compro se você me entregar amanhã. Aí no impulso, tá bom, eu vendo. Não tenho como entregar amanhã. Não tem motorista, não tem carro para entregar, não tem um produto no estoque. E aí, como fica? Prejuízo para a empresa. Não pode fechar negócio por impulso. A negociação é um negócio frio. Na negociação, você leva o cérebro, não leva o coração. É estratégia, tudo pensado. Fazer cálculo de cabeça, esquece. Nossa, não façam isso. Olha as imagens que eu trouxe. Quando o sujeito faz o cálculo de cabeça, ele pode ser muito inteligente. Ele pode ter dentro da cabecinha dele todas as engrenagens. Mas quando ele faz o cálculo de cabeça, ele vai soltando as engrenagens soltas. Olha lá em cima. As engrenagens não estão soltas. Elas estão ordenadas num funcionamento, porque você tem uma cabeça pensando em cada coisa. Aqui em cima você tem um time pensando. Aqui você tem o cara pensando de cabeça. O cara que pensa de cabeça vai fazer besteira. Se ele fizer uma conta, que a gente brinca, né? A conta de padaria, em algum momento ele vai ter prejuízo.
Por isso que é importante ter os cálculos financeiros com base nas estatísticas da empresa. Quem faz as contas na empresa não é o vendedor, é o financeiro. Vocês que estão se formando técnicos em administração, vocês vão ver que vai ter matéria financeira. É esse departamento que faz as contas. A gente só vende. O financeiro manda o número, a gente faz a venda. Quer ver outra coisa? Afirmar coisas sem consultar e confirmar as informações. Ah, dá para fazer? Dá. Como dá? Quem vai fazer? É você que vai fazer? Ou é o cara do almoxarifado? Ou é o cara do pátio que vai fazer? Ou é o técnico que vai fazer? Você não pode afirmar sem consultar. Dá para fazer? Ó, preciso verificar. Segura, não precisa fechar as coisas no impulso. Sempre o carinha. Aceitar como inegociáveis os parâmetros definidos pelo interlocutor. Sabe aquela coisa que a gente chega para o nosso chefe e fala assim, chefe, ó, isso é inegociável. Ou a gente faz desse jeito para atender o cliente ou não tem negócio. Isso não existe. Nada é inegociável. Esse é o principal princípio da nossa matéria, técnicas em negociação. Nada é inegociável. Tudo é negociável. Tem uma coisa que a gente não consegue negociar. Quem sabe o que é? Quem se habilita a dizer a única coisa que a gente não negocia? Ninguém? Ninguém. A única coisa que a gente não vai conseguir negociar, isso está fora do nosso âmbito de negociação, é a morte. E o resto? O resto dá para negociar. O prazo dá para negociar. O preço dá para negociar. A forma dá para negociar. Aí ele precisa para amanhã. Não dá para negociar. Às vezes ele segura um dia, ele fala com alguém, que fala com alguém. Tudo é passível de negociação. Então a gente não pode aceitar os comandos do outro lado como inegociável. Aquilo não pode entrar na nossa cabeça como verdade absoluta. Aquilo tem que entrar na nossa cabeça assim, nossa, isso é difícil, isso é fácil. Aquilo que ele acha que é inegociável, para a gente é difícil. Então a gente vai ter mais trabalho, mas tudo é negociável. Isso é uma crença que a gente tem que ter. Um mantra. Quando a gente for sair para uma negociação, bota na cabeça, não é inegociável. Eu sou negociador e eu vou lá negociar. Como que é negociável? Fornecer informações além do solicitado ou necessário. É o vendedor boca aberta, né? O cara chega lá e fala tudo. E depois, quando ele precisar da informação? Não tem, porque já falou. Tem que segurar. Ser leviano nas informações, sobretudo no blefe. Às vezes, numa negociação, você precisa blefar. Como que blefa? O que é o blefe? O blefe é quando você fala uma coisa, é o que você quer, mas mesmo tempo, eu não quero perder o cliente. Mas se o cliente quiser me espremer muito, por exemplo, o preço, eu posso blefar, eu posso falar, olha, cara, você pedir para eu baixar um pouquinho mais, eu vou ser obrigado a mandar você fechar com outro, porque aí está fora da minha alçada. Às vezes não está fora da sua alçada, mas você trucou o cara, você colocou a tua condição na mesa. Só que você não pode ser leviano. Se você for leviano, você vai perder. Qual a diferença de blefe para mentira? O blefe é uma estratégia de negociação. É aquela coisa que você coloca, mas não necessariamente é o que você quer. Mas você sempre tem que ter condições de encarar o ônus que o blefe vai trazer. Na mentira, você não tem essas condições. Entendeu? É aquela coisa. Vamos
No blefe, você tem que ter margem. Aí, ó, blefe é tipo você pedir truco sem ter carta. É isso aí. Quer um exemplo do truco, então? Vamos lá. O que seria um blefe? Se você tem 3, você pode pedir truco sem ter a carta. Porque se você perder, você tem como assumir a responsabilidade. Agora, se você tem 9 e você pedir truco e ele levar os 3, 12, acabou. Você não tem como encarar. Essa é a diferença do blefe para mentira. Na mentira, se o cara te pegar na mentira, você não consegue arcar com a mentira. No blefe, você tem que conseguir. É aquela coisa. Qual é o prazo da entrega, professor? 15 dias. Em quanto tempo você consegue entregar? Em 2. Mas 2 dias você sabe o que vai te dar muito e fala assim. Você tem 2, você quer entregar em 15. Mas e se ele aceitar? Putz, ele aceitou. Você tem que conseguir cumprir. Agora, a mentira é mentira. Você paga à vista, 50, eu te entrego agora à tarde. Você precisa de 2 dias para entregar. Aí fala, tá bom, fechado. Você não tem como fechar, ele te amarrou. Ter margem para conseguir executar. Aquilo é ruim para você, representa um ônus, representa um custo, mas você consegue executar. Na mentira você não consegue. Então, na mentira fica feio para você, fica feio para a empresa. Mentira é falha ética o caráter da instituição. Mentira está fora de cogitação. Blefar é do jogo. Ceder à pressão do tem de na circunstância. Às vezes a gente precisa fechar a negociação. Há um mês está fechando, preciso da minha comissão, hoje é dia 30. Se eu não fechar hoje, eu estou prejudicado, eu estou ferrado. Aí você é o carinha aí do lado, tentando voltar o relógio, tentando mexer no tempo. Se você pegar o tempo e o tempo começar a te pressionar, você vai fazer besteira. O que você não pode fazer? Ceder por causa do tempo. Você tem que ir no tempo da negociação. E não no seu tempo. É no tempo da negociação. E não no tempo da sua ansiedade. Iniciar um processo negocial de forma deselegante. Não pode. Lembra que a gente falou que no começo da negociação, a gente inicia o processo com empatia? Não posso chegar lá sendo deselegante. O cara me convida para o escritório dele, eu chego lá e falo, nossa, como é longe. Eu estou dizendo para o cara, nossa, o escritório fica no fim do mundo. Deselegante. Debater assuntos sem conhecimento de causa. Não, por isso que é importante eu ter minha equipe técnica. Se ele quiser debater sobre aquele assunto, eu preciso conhecer. Senão eu vou falar besteira e vou perder credibilidade. Coisas que nós não vamos fazer. O outro lado me trouxe uma suposição, eu pego aquilo como verdade. Eu não conferi, não sei se é verdade, não vou assumir como um fato consumado. Acreditar que o interlocutor conhece suas fraquezas, subestimando o seu próprio poder. Ele não sabe a sua fraqueza. Já ouviram aquela frase, não existe vendedor pobre? Não existe. Você está precisando fechar a venda porque você precisa da comissão. O outro lado não precisa saber disso. Você precisa fechar a venda porque você adora vender, é o que você fala para ele. O dinheiro não é importante. Eu tenho esse discurso, não é pelo dinheiro, não é pela comissão. Eu gosto de você porque eu quero fazer outra empresa. Produto aqui. Eu estou fazendo isso porque é bom para o teu negócio, para a tua empresa. O cara não conhece sua fraqueza. Não precisa você se expor e nem achar que ele conhece sua fraqueza. Às vezes acontece. Tem um filme, que eu não me lembro o nome, depois na próxima aula eu conto para vocês, eu vou pesquisar, mas que era um consultor financeiro. E ele não tinha carro.
E quando ele precisava fazer uma visita, ele deixava a bicicleta dele na rua e ele chegava sempre falando assim, nossa, taxista atrasou. Ele sempre chegava falando alguma coisa do taxista. Por quê? Porque quando ele chegava para vender o investimento financeiro para aqueles grandes empresários, o cara falava, onde você deixou o seu carro? Não, eu vim de táxi. Aí não tinha carro. Aí ele falava que vinha de táxi, mas ele vinha de bicicleta. O que é isso? Ele não está demonstrando a fraqueza. E o outro lado não sabe que ele não tem o carro. E acha que ele tem, porque né, todo mundo tem carro, então passa até desapercebido. Não precisa achar que a outra parte conhece aquilo que você tem de ruim. É a procura da felicidade. É isso daí, é esse filme mesmo. Do Will Smith, né? É ele mesmo. Supor que a outra parte deseja sem ter certeza disso. Você não pode achar que a outra parte tem desejo pelo que você está vendendo. Você não sabe. Revelar de forma prematura seus poderes. Imagine, olha o super-homem aparecendo aí. O super-homem, ninguém sabe que ele é o super-homem, né? Porque ele está de óculos. Não é assim? Não revela seu poder. Imagine que o Marcos, o nosso aluno que mais está participando hoje, parabéns, Marcos, vire o supervisor da equipe de vendas. E ele passe a ter o poder de conceder mais 5% de desconto. O vendedor pode dar 10%, o Marcos pode dar 15%. Aí o Marcos vai para uma negociação, ele já chega na negociação, posso dar 15%. Não conta o seu poder. Deixa guardadinho, trabalha com 10%. Se você perceber que não vai fechar o negócio, aí você vai lá e dá os 5%. Vou te dar mais 5%. Não revela o seu poder. Não esgotar precocemente seu estoque de concessões. Lembra da mochilinha cheia de concessões? A caixa que a gente tinha cheia de concessão? Não esgota. É sempre bom ter concessão na caixa. Quanto menos concessões eu der, melhor é a minha negociação. Acatar prontamente ao primeiro pedido de concessão. Não devemos fazer isso. Ainda que você tenha concessão. Volta no exemplo, professor. Você pode 45. Aí o cara fala assim, você vende por 45? Vende. Não pode. Tem que segurar. Ganha quem coloca por último. Você tem que marinar o outro lado. Vou pensar, vou ver se eu consigo. Vou negociar com o financeiro. Vou negociar uma condição especial para você. Você vai enrolando. No final você dá o 45 que ele pediu. Mas só no final. Por quê? Ele tem a impressão que foi difícil conquistar aquilo. Se ele tiver a impressão que foi fácil conquistar, ele vai arrancar até o couro. E você vai chegar uma hora que a concessão vai acabar. Fazer concessões de forma leviana ou não calculada. É a mesma coisa. Colocar todas as concessões na mesa, dar tudo para o comprador. Fala, leva, compra pelo amor de Deus. Isso é posição de negociador desesperado. Nós não somos negociadores desesperados. Nós somos negociadores estratégicos. Trabalhamos com estratégia e não com desespero. Bacana? Compreenderam até aqui? Todo mundo comigo ainda? Olha a frase que eu falo. Coloquei até a minha caricatura aí. Já ouviram essa expressão? A comunicação funciona como uma ferramenta para manusear a informação. E o poder, o processo de negociação, seria a transformação dessa comunicação em um resultado, sendo necessário identificar o objetivo, concentrar-se em seus interesses, buscar alternativas de ganhos mútuos e criar critérios objetivos. Isso é que a comunicação deve fazer numa negociação. Nós falamos o tempo todo que a negociação é um processo de comunicação. O que significa dizer isso? O se não joga. A gente não pode entrar numa negociação, mas e se eu fizesse isso?
E se ele fizer? Não joga, o se não está em jogo. A gente tem que trabalhar com critérios objetivos. O preço é 50. Quanto dá para fazer? Dá para fazer 45. 45. Ah, mas e se fizesse 44? Não dá. Não é 50 que dá para fazer 45? É em cima desses critérios que a gente negocia. Às vezes, acontece do vendedor se revoltar com a empresa porque a empresa não tem mais concessões para entregar para o vendedor. Não consegue diminuir o preço, não consegue aumentar o prazo. A gente fica revoltado. Aí a gente vai para aquela reunião com o nosso líder, mas se eu fizesse isso, se tivesse aquilo, o se não está no jogo. O que está no jogo são os critérios objetivos. E o bom negociador, o bom vendedor, trabalha com os critérios objetivos num processo de comunicação, em que você tem a articulação dos seus poderes. Quais são os seus poderes? As concessões que a sua empresa ofereceu, os benefícios que você tem que conseguir dentro do preço, prazo e forma pré-estabelecido. Não se sintam angustiados quando faltar algum elemento para fechar a negociação. Provavelmente, não é porque a negociação seja ruim, é porque você não está tratando com a parte certa. Por exemplo, se você quer vender um carro de 50 mil com uma pessoa que só quer pagar 35, o problema não está no carro e nem no preço, o problema está na pessoa que não tem o dinheiro para comprar. Então você está lidando com o negociador errado. Vai buscar outro com mais dinheiro para poder pagar o preço que você vende. Ah, mas se custasse 35, não custa. O se só vai machucar a gente. O se não joga. Lembra dessa frase do professor. O se não joga. Quando vocês estiverem angustiados com a negociação, eu quero que vocês escutem minha voz lá no ouvidinho de vocês. O se não joga. Ah, é verdade. Então vamos trabalhar com os critérios objetivos e vamos articular melhor aqui as nossas informações. Beleza? Combinado? Questões. Autoavaliação. Falei para vocês que a aula hoje ia ser um pouco mais tranquila. Ela foi pesada de conteúdo, mas foi rápida no tempo. O que não, olha o não aqui, ó, gritando em amarelo. O que não se deve fazer em uma negociação? Assinale a alternativa correta. Ou seja, conduta negativa. Não assumir suposições como fatos consumados. Afirmar coisas sem consultar e confirmar as informações. Não fornecer informações necessárias. Debater assuntos com conhecimentos. Não ceder à pressão. Alternativa A, de amor. B, de baixinho. C, de coração. D, de docinho. Ou E, de escola. Todo mundo vai de B? Vamos ver a A aqui. Não assumir suposições como fatos consumados. Afirmar coisas sem consultar e confirmar informações. Eu posso afirmar coisas sem consultar e confirmar informações? Não. Isso eu não devo fazer. Alternativa B. Na alternativa A, vocês colocaram, agora eu acabo de perceber que a alternativa A começa com não. E não com não daria sim. Então, quem respondeu a A
Opa! Quem não deveria ter esse não aqui no enunciado. Inclusive, assim que terminar a aula, eu vou arrumar essa questão na plataforma. Então, tira esse não aqui. E a alternativa correta é a alternativa B. E quem respondeu A também acabou acertando. Erro na questão aqui. O Marcos estava em dúvida. Tá certo, Marcos. B. Ó, lá na plataforma, quando vocês forem responder, não vai ser B, porque a plataforma reorganiza a ordem das questões. Mas eu vou tirar o não de lá, e aí vai ficar assumir suposições como fatos consumados. Nós não devemos assumir suposições como fatos consumados. Então, a resposta correta vai ser essa daqui. Afirmar coisas sem consultar e confirmar informações. Bacana? Vamos para a próxima. O vendedor não deve jamais se fundamentar em subterfúgios e motes fictícios para fechar um negócio. Todos os argumentos devem estar alicerçados sobre a verdade e em cima daquilo que foi estabelecido pela sua chefia. Assinale a alternativa que preenche a coluna corretamente. A lacuna. Venda, estoque, logística, compra ou venda. A Ruth colocou até uns asteriscos ali. Com convicção, Ruth. Gostei. Vamos ver se encaixa? O vendedor não deve jamais se fundamentar em subterfúgios e motes fictícios para fechar o negócio. Todos os argumentos de venda, por que de venda? Porque estamos falando do vendedor. Devem estar alicerçados sobre a verdade e sobre aquilo que foi estabelecido pela sua chefia. São tal dos critérios. Alternativa correta, alternativa A, de amor. Estoque não é, logística não é, compra poderia ser, mas não é, porque estamos falando do vendedor e não do comprador. Então está errado também. Fornecimento não tem como ser. Pergunta que eu faço sempre. Qual é a pergunta que eu sempre faço? Vamos ver se vocês estão me conhecendo. Aí, Evanilson. O Evanilson e o Marcos se completaram. Quem errou, entendeu por que errou? Quem acertou, entendeu por que acertou? Que é importante. Às vezes a gente erra e não entende por que acerta. Nosso casinho. Para pensar e responder. É uma boa prática negocial manter no estoque algumas concessões que nada interferem no resultado da negociação. Opa, a gente falou disso nessa aula de hoje. José, negociando com a empresa X, tinha um pacote de R$5.000 em descontos e acabou oferecendo na primeira rodada. Ou seja, José não seguiu essa lógica. Pergunta-se, quais os impactos dessa decisão? A decisão de José. O que vai acontecer com essa decisão que ele tomou? Justifique a sua resposta. Então, com base nesta afirmação que eu fiz aqui, que está nos nossos slides da nossa aula, desta aula de hoje, e na decisão tomada por José,
eu quero que vocês façam uma reflexão. Hoje o caso está um pouquinho mais difícil, mas vocês são muito inteligentes. Bacana? Nos vemos na nossa próxima aula. Amanhã é dia do quê, pessoal? Descansar só? Não. Olha o professor Francisco aí dando um puxão de orelha em vocês. Português. Fazer atividades. Português. Pessoal, quem tiver dúvida, por favor, fique à vontade, entre em contato com o WhatsApp, tá? Maravilha. Semana também muito bom, viu? Obrigado, professor Francisco. Daniel, excelente aula, viu? Você é um grande negociador agora aprendendo com você, tá?